Eu estou crendo que hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. Desta feita, falando sobre o Evangelho. Mais detidamente, ou mais especificamente, sobre os 4 Evangelhos, numa espécie de harmonia dos Evangelhos. Começando pelo Evangelho de Lucas, pelo menos nesta noite. O termo grego koinonia, e antes de avançarmos, apesar de esta introdução da introdução, porque eu creio que a parte introdutória ainda vai se prolongar por mais domingos. Apesar de estarmos na introdução da introdução e, por causa disso mesmo, terem necessariamente que ser apresentados alguns termos e algumas questões um pouco técnicas para que a gente consiga se situar no texto bíblico, ninguém pense que por estarmos examinando algumas questões técnicas, que estamos apenas nos atendo a academicismos baratos e infrutíferos. Não é isso. À medida que a mensagem for pregada, mesmo quando estivermos tratando de algumas questões fundamentais para a nossa compreensão, esteja certo de que estamos em território santo, estamos numa zona de milagres. E como tem acontecido a cada culto, esta noite não será diferente. Pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas para a glória de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. O termo grego koinonia, que as nossas Bíblias geralmente traduzem por comunhão no Novo Testamento, ele vem do adjetivo koinós, comum. O equivalente feminino de koinós é koine ou koiné. Enquanto hoje na Grécia a língua falada é o demotike ou helínica ou helênica, nos tempos bíblicos, a língua grega, falada e escrita, que dominou o mundo, era o grego comum, ou koiné, ou koiné. Nessa língua, o grego koiné, o grego comum, foi escrito o Novo Testamento. O grego bíblico, utilizado então para o texto do Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes em aramaico, mas o texto bíblico, ou o grego bíblico, não era exatamente igual ao grego secular falado dentro do Império Greco-Romano. Havia algumas nuances no grego do Novo Testamento, porque o grego do Novo Testamento preservou de modo singular muitas peculiaridades semíticas, ou seja, da língua hebraica, a influência da língua hebraica, e das colônias, as muitas colônias judaicas que havia no mundo greco-romano. Então, o grego do Novo Testamento era extremamente semelhante ao grego falado, mas não era exatamente igual. Ele possuía algumas peculiaridades. Dr. Daniel Wallace, ele é um teólogo batista, que é uma das maiores autoridades mundiais de grego do Novo Testamento, interdenominacionalmente falando. Então, para todas as denominações evangélicas, Daniel Wallace é uma grande autoridade do grego. Ele concorda com outro grande erudito, um bispo anglicano, Dr. Charles Moule, quanto à singularidade do Novo Testamento. Moule afirma algo com o que Wallace concorda. O que Moule afirma? Ele diz o seguinte: aliada à influência semítica, ou seja, juntamente com essa influência do povo hebreu, a mão modeladora da experiência cristã, em certo ponto, criou um idioma, um estilo e vocabulários próprios. Então, a fé cristã moldou a língua grega às suas realidades, e a partir desse molde é que foi escrito o texto do Novo Testamento. O Novo Testamento, embora escrito no grego comum, é um texto peculiar. Wallace vai classificar os livros do Novo Testamento quanto ao seu nível literário. E ele vai dividi-los
os 27 livros do Novo Testamento, em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo semítico. O texto tem muito forte a influência do povo hebreu. Semítico / vulgar. Então, fica se afastando do grego puro da época. Depois, o grego coloquial e, por fim, o koiné literário. Então, nós temos 3 grupos de nível literário que aparecem no texto do Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento. O primeiro grupo, diga comigo, semítico. Esse primeiro grupo são textos do Novo Testamento que têm forte influência da língua hebraica. O segundo grupo são os livros com uma linguagem mais, diga comigo, coloquial. Mais próximo da linguagem do povo, não tanto com a influência hebraica e não tão literária a linguagem quanto os textos clássicos do grego. E, por fim, o koiné literário. Diga koiné literário. Então, nós temos 3 grupos quanto ao seu nível literário, 3 grupos dos livros do Novo Testamento. Quantos estamos juntos no pensamento, digam amém. Amém. Antes de prosseguir, nós precisamos ressaltar o seguinte: Deus usou autores vindos de vários contextos linguísticos e dotados de diferentes habilidades literárias para escreverem o Novo Testamento. Mesmo tendo diferenças literárias, os 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento são igualmente inspirados pelo Espírito Santo. O texto com uma carga mais hebraica, mais parecendo o texto de um hebreu que só foi aprender grego na fase adulta, a 2 de Pedro, por exemplo, é assim. É um texto inspirado. Um texto coloquial mais próximo da língua do povo. É um texto, no Novo Testamento, inspirado. Um texto mais literário, mais próximo da literatura grega, mais pura, até da poesia grega, como Hebreus, por exemplo, é um texto inspirado. Se nós pensarmos no koiné literário, com aqueles refinamentos próprios da língua grega, o evangelho mais distante disso, mais hebreu, é o evangelho de Marcos, com muitas expressões próprias do povo hebreu, muitos semitismos. E o mais puro quanto ao estilo literário grego é o evangelho de Lucas. Nessa noite nós começamos, disse a vocês, a meditar nos 4 evangelhos, a história de Jesus, com redobrada atenção e o tradicional respeito pelo texto sagrado. Que a palavra, ela por si, fale ao nosso coração e nos transforme, e nos incomode, a ponto de tirar de nós aquilo que está sobrando e nos acrescentar aquilo que está faltando. Nós vamos examinar os 4 evangelhos com redobrada atenção, com o tradicional respeito pelo texto sagrado, que mesmo tendo escrito na língua do povo, no grego comum, o grego koiné, possui um fator decisivo que o diferencia dos demais textos gregos. O Novo Testamento foi escrito por homens que compartilhavam, todos eles, da fé comum em Jesus Cristo. Todos eles sabiam que algo extraordinariamente revolucionário aconteceu na Palestina do primeiro século. Daniel Wallace nos fornece um bom exemplo para entendermos essa diferença do texto do Novo Testamento para demais textos gregos da época. Ele diz assim: isso é semelhante a conversas entre 2 cristãos. Primeiro na igreja, depois no ambiente de trabalho. O estilo do discurso e o vocabulário, até certo ponto, mudam de acordo com o local em que se encontram. Nessa noite nós examinamos o iniciozinho do Evangelho de Lucas. Mas fazemos já a pergunta: quem era Lucas?
Um crente em Cristo? Sim. E qual o povo de Lucas? A partir de tradições muito antigas, porque isso não está explícito no texto bíblico, a partir de tradições muito antigas, André Schurrack fornece para nós dados importantes sobre o autor do terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Schurrack diz o seguinte: sabe-se que ele foi um semita. Semita aqui nada tem a ver com um judeu ou um hebreu. Schurrack está dizendo que Lucas era membro do grupo étnico de descendentes de Sem, filho de Noé. Ele era um semita. E Schurrack completa, provavelmente de origem síria. Lucas, diz a tradição, dizem os textos antigos da tradição, provavelmente era um sírio. Sendo assim, olha que interessante, diga comigo, o único autor do Novo Testamento que não era um filho de Israel. Lucas é o único não judeu. Um não judeu que escreveu o texto, ou parte do texto do Novo Testamento. Escreveu um evangelho sobre o Messias judeu. Lucas era médico, isso a Bíblia diz explicitamente, Colossenses capítulo 4. E a tradição afirma que ele seria originário de Antioquia da Síria. Vamos aos primeiros 4 versos de Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Diga comigo, ministros da palavra. Diga, servos da palavra. Volto à fala de Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. O nome Lucas, de Leukios ou Lukios, parece, dizem os pesquisadores, derivar do romano Lucius, um termo latino, né? Lucius. E nesse nome está mesma uma referência à luz, ao brilho, à claridade. Então, de algum modo, o nome Lucas carrega no seu sentido algo de luz, ou alguém ligado à luz, alguma coisa ligada à luz. Não sabemos exatamente o sentido da palavra. Podemos nos aproximar apenas. Mas verdade é que, não sendo judeu, ele era um sírio de Antioquia, mas conectado à luz. Lucas faz o que todos os cristãos podem e devem fazer. Lucas tem uma mensagem para dar. E Lucas precisa se dedicar seriamente a isso. Ele escreve exatamente isso para Teófilo. Teófilo, a coisa é séria, eu precisei me dedicar a isso. Eu decidi me dedicar à pesquisa para verificar os fatos e apresentar algo para você completamente consistente. Lucas consagra a sua vida à proclamação do Evangelho. Como muitos que agiram antes dele dessa maneira, Lucas agora diz, ele também se torna um servo da palavra. Muitos, diz Lucas, foram testemunhas oculares das coisas extraordinárias que aconteceram na Palestina. Mas Lucas não foi testemunha ocular. Ele ouviu os relatos e decidiu, como servo da palavra, pesquisá-los, aprofundar-se na pesquisa para poder contá-los ordenadamente. Nós fazemos nova pergunta: que palavra, Lucas?
De qual palavra você é servo? Aliás, como é possível alguém ser servo de uma palavra? Em Josué capítulo 1, verso 13, nós lemos a ordem de Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Ele diz: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor. Moisés é apresentado para nós como servo do Senhor e portador da palavra, não como servo da palavra. Entretanto, vai acontecendo uma espécie de evolução nesse conceito do senhorio da palavra. Desde Moisés até o finalzinho do Antigo Testamento, se Deus se revela por meio de sua palavra, a evolução do conceito vai parar aqui. A palavra possui toda a autoridade que Deus tem. Servir a Deus, portanto, essa é a evolução do conceito. Será se colocar sob o poder e a serviço da sua palavra. Estamos juntos? Olha o exemplo de Elias no Monte Carmelo. Aqui a gente já está falando, cronologicamente, de algo acontecendo já perto do final do Antigo Testamento, do meio para o fim. É a era dos profetas. Elias está profetizando no Reino do Norte. Elias, muitos séculos depois de Moisés, depois de Josué, no período da monarquia, no Reino do Norte de Israel, põe-se a serviço da palavra. 1 Reis 18, verso 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Estou a serviço da tua palavra como teu servo. Olha a evolução do conceito. Começando com Moisés e os profetas, homens e mulheres de Deus são aqueles que se curvam diante da palavra dele e se colocam a serviço dela. Temos aqui alguma? Está muito fraco esse amém de vocês. Temos aqui alguém que se curva diante da palavra de Deus e se coloca a serviço dela? No livro de Ian Murray, ele escreve uma biografia sobre o querido pastor John MacArthur, um famoso batista que tem batido de frente com muitas ideologias malignas. A biografia se chama John MacArthur, servo da palavra e do rebanho. Nessa biografia é citada uma fala de MacArthur, um pastor que agora está sendo indenizado pelo governo americano, por causa de perseguições que ele sofreu. Glória a Deus. MacArthur diz: quando eu comecei o meu ministério, dediquei-me à pregação expositiva, explicando apenas a Bíblia, porque sabia que não houve nada que eu pudesse dizer que seria tão importante quanto aquilo que Deus havia dito. O alvo real do meu ministério sempre tem sido manter as minhas próprias opiniões fora da pregação o quanto possível. Jamais quero ser culpado, diz John MacArthur, de dar às pessoas a ilusão de que já ouviram de Deus, quando na verdade somente ouviram de mim. Quando entro no púlpito, diz ele, a expectativa é que sou o mensageiro de Deus. Eu falo a favor dele e não a favor de mim mesmo. Aleluia. Lucas se coloca como servo da
palavra. Palavra de Deus. No Antigo Testamento, Dabar ou Davar Adonai. No Novo Testamento, Rema Tutel ou Logos Tutel. A palavra de Deus. Que aqui na fala de Lucas e na fala apostólica de modo geral, é precisamente, preste muita atenção, a palavra de Jesus. Se Lucas consultou a famosa fonte Q por causa do alemão Quell, que significa fonte. A fonte Q, que a pesquisa histórica diz, linguístico-histórica, que ela deve ter sido a base de escrita tanto para o Evangelho de Mateus quanto para o de Marcos. Se Lucas teve acesso à fonte Q, ou, de outra maneira, se Lucas consultou diretamente o texto de Mateus para escrever o Evangelho de Lucas, ele certamente teria em mente as palavras do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 28, 20, disse, ensinando as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandar por meio de palavra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus disse que os apóstolos deveriam fazer isso. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus aqui criou um ciclo infinito de obediência, né? Às suas palavras. Os apóstolos deveriam ensinar seus discípulos a obedecerem tudo o que Jesus lhes mandou fazer, e parte disso seria esses discípulos ensinarem à geração seguinte as palavras dos apóstolos. Então Jesus cria aqui um ciclo infinito de discipulado. O Senhor utiliza uma expressão, e eis que, diga comigo, e eis que. Ao dizer aos apóstolos, e eis que, eu e você gostaríamos que essa expressão apenas acrescentasse um fato independente da ordem anterior. Que essa expressão fosse apenas a ligação para uma promessa incondicional, que nada tivesse a ver com a fala de Jesus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E nós gostaríamos que esse e eis que tivesse o seguinte sentido. E agora eu vou falar mais uma coisa. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mas o Espírito do Novo Testamento aponta noutra direção. Se não aqui, em Mateus 28, 20, pelo menos noutros muitos textos, preste muita atenção nisso. A presença de Jesus entre os seus seguidores, ou o direito de os seguidores estarem na presença de Jesus, isso está condicionado em diversos textos à obediência às palavras de Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, não apresenta para nós uma promessa incondicional. Se vocês ensinarem as pessoas a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado, vocês experimentarão no meio de vocês a minha presença. Se vocês obedecerem, a minha presença estará lá. Ao pastor da igreja de Éfeso, Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Eu vou fazer a leitura saltando alguns versos, vou identificar os versos que eu saltei inclusive. Verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Detalhe que Jesus mesmo, ele mesmo explica que o castiçal é a igreja de Éfeso. Fazemos uma pergunta: qual seria o lugar da igreja de Éfeso, o lugar do castiçal, se não diante de Cristo? Uma igreja ser tirada do seu lugar, tirada da presença de Cristo, ou seja, como nas parábolas de Jesus ao longo dos evangelhos, ser lançada fora, é a própria perda do paraíso. Porque onde Cristo está, aí é paraíso. Volto à leitura. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora olha a promessa de Jesus: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Em sermão pregado aqui anos atrás, a Bíblia deixa, embora nas entrelinhas, muito claro nas entrelinhas, que isso é uma figura do próprio Cristo. Quem vencer estará na minha presença pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja de Éfeso corria um risco real: não ter o direito de estar na presença de Jesus. Caso eles não se arrependessem, se eles não retornassem ao primeiro amor, corriam um sério perigo. Mas Lucas, ao contrário dessa história aqui de Éfeso, Lucas se rendeu à palavra. Lucas decidiu obedecer ao Senhor Jesus. Lucas foi companheiro em pelo menos parte das viagens missionárias do grande apóstolo Paulo. E quanto à pregação de Paulo, Lucas escreve, preste muita atenção. Atos 19, a partir do verso 8. E entrando na sinagoga, Lucas aqui está falando de Paulo, e entrando na sinagoga, a sinagoga aqui é em Éfeso, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, caminho aqui é a fé cristã, perante a multidão, retirou-se deles, quem se retirou? O apóstolo Paulo. E separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, agora diga comigo, ouviram a palavra do Senhor Jesus. E o texto prossegue dizendo: tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aleluia! Dessa maneira, nós estamos vendo que dessa mesma palavra do Senhor Jesus, Lucas se tornou servo. E como servo da palavra do Senhor Jesus, um evangelista, um proclamador do Evangelho. Um dos grandes motivos de crentes fracos, infrutíferos, pessoas que não carregam a glória de Deus, é a omissão na proclamação do Evangelho. É urgente a necessidade de servos da palavra. É urgente. Pastor John Piper,
recebeu uma carta de uma pessoa pedindo ajuda espiritual. A pessoa dizia o seguinte: eu acredito que eu amo Jesus, mas a maioria do tempo prefiro passar em entretenimento do que passar tempo lendo a Bíblia. Como posso, dizia a pessoa, como posso me libertar do vício que o meu coração tem no entretenimento? Detalhe que esse pedido de socorro bem poderia ter sido escrito tanto por uma criança quanto por um adulto. Não dá para identificar qual a idade da pessoa que mandou essa carta, porque há viciados em entretenimento em todas as idades. John Piper vai responder a pergunta, ele vai iniciar a resposta com uma crítica muito sensata, dizendo que a palavra, fala dele, diversão está desenfreada dentro das igrejas. Nota, no início desse culto, nós dançamos alegremente na presença do Senhor, isso é até mandamento, viu? Louvai-o com danças, dizem os salmos, é mandamento. Mas isso nada tem a ver com a noção secularizada de entretenimento, em que o ser humano se preenche com os passatempos desta vida. Isso é algo completamente diferente. Quantos aqui estão prontos a se regozijarem no Senhor? Porque a Bíblia diz isso: regozijai-vos vós os justos. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu nunca vi ninguém regozijando assim. Isso não faz o menor sentido. Jesus é tão bom, né, irmão? Paz do Senhor. Isso não convence ninguém, nem Deus. Regozijai-vos no Senhor, diz a Bíblia. Mas isso nada tem a ver, isso é absolutamente distinto de se encher com os passatempos, os ladrões de tempo. A pessoa faz a pergunta, John Piper faz a crítica, dizendo que a palavra diversão está desenfreada até dentro das igrejas, e que muitos estão fazendo, diz John Piper, um ministério, aspas bem grandes aqui, para se encaixar nessa realidade. Aliás, no domingo passado eu comentei isso com minha esposa, eu desisti de assistir a um culto, ou assistir um culto, depois que o suposto pastor celebrou, no dizer dele, as muitas atrações que aquela suposta igreja tinha naquele mês. Aquilo me soou tão terrivelmente mal que eu disse, não dá. Igreja não é parque de diversões, não é um local de muitas atrações, igreja não é isso. O Evangelho nada tem a ver com isso. Não é isso. Depois de fazer a crítica, a solução do pastor John Piper para defender o que ele chama de a seriedade de Deus, em vez de fazê-lo palatável e divertido, a solução... Je parle français. É apresentada em 6 tópicos. Ele diz, o primeiro passo já foi dado pela pessoa que escreveu a carta. Reconhecer a necessidade de mudança. Ótimo, glória a Deus. 2, conversar seriamente e abertamente com Deus sobre esse pecado. A oração sincera envolve um pedido sincero. Ó Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, Senhor. 3, diz John Piper, mergulhe na Bíblia mesmo que não sentir vontade, ou quando não sentir vontade. Suplicando a Deus para abrir os olhos. É completamente falsa essa ideia de que a gente faz aquilo que a gente gosta. Há um sem número de coisas na vida que a gente faz sem gostar.
porque tem que fazer. A vida não é um grande parquinho, né? A vida é séria. A gente faz porque tem que ser feito. Então, leia a Bíblia, diz John Piper, mergulhe nela, mesmo quando não sentir vontade, suplicando a Deus para abrir os seus olhos. 4, entre num grupo que fale coisas sérias, coisas que edificam. Una-se a pessoas famintas, gente sedenta por Deus. 5, e aqui eu faço um destaque. Comece a compartilhar a sua fé. E ainda estou, agora, nesta frase, citando John Piper. Uma das razões pelas quais não estamos tão emocionados pela nossa própria fé é porque quase nunca falamos sobre isso com pessoas não convertidas. Começa a aparecer uma espécie de estufa. E a pessoa, na verdade, que se diz crente, começa a ter uma sensação de irrealidade sobre a fé. Ela vai se distanciando de sua própria fé por falta de testemunho. Aquilo que não sai dos meus lábios não pulsa no meu coração. Se não pulsa no meu coração, não governa a minha vida. Em sexto e último lugar, ele diz: pense sobre a morte, sobre a sua morte. Pense muito sobre a sua morte. Pergunte-se: o que eu gostaria de estar fazendo naquele momento da vida em que eu serei chamado à presença de Deus para lhe prestar contas? Porque seremos chamados. Com isto, o nosso querido John Piper está afirmando que o Evangelho só é verdadeiramente real quando ele é compartilhado. Aliás, isso é até óbvio, porque a palavra Evangelho significa boa notícia, e não existe notícia não noticiada ou não comunicada. Enquanto ela não for comunicada, ela não é uma notícia. Só há Evangelho quando há compartilhamento. Fora disso, não se tem verdadeiro Evangelho. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Aleluia. Deus não espera, pelo menos não aqui, Deus não espera que nós subamos a uma cruz literal, feita de madeira mesmo, e derramemos nosso sangue ali. Deus não espera que façamos isso. Deus espera que nós reconheçamos como nossa a cruz que Jesus Cristo carregou. Muitos de nós não teremos em quase nenhuma medida, ao longo da vida, não teremos que reviver as dores que Cristo enfrentou por nós. Aliás, louvado seja Deus, Cristo levou sobre si as nossas dores. Mas todos estamos moralmente obrigados a anunciar os seus sofrimentos e a sua exaltação. Deus não nos chama para subirmos a uma cruz literal, mas Ele nos convoca e nos ordena: proclamem o que meu filho fez por vocês. Lucas escreve a Teófilo, o nome usado pelos hebreus helenizados. Esse é o final da mensagem. Esse nome equivale ao hebraico, no sentido Gedidias. Quem se chamava Gedidias? Salomão. Esse é o nome de Salomão, Gedidias. O hebraico Gedidias significa amado de Yah. Yah aqui é Yahvé ou Jeová. Gedidias é amado de Yah. Lucas escreve a um amado de Yah, ao Teófilos. Embora seja um destinatário privilegiado do livro, muito provavelmente uma pessoa real, Teófilo
com este nome, o amado de Iá, o amado de Jeová, representa todos aqueles aos quais se dirige a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque Deus amou o mundo. É isso. É isso. A proclamação é devida, porque Deus ama os homens e quer que todos ouçam de lábios ungidos a mensagem, a palavra de Jesus. Estamos todos convocados a sermos servos da palavra. É nesse sentido que nós a servimos, proclamando-a. Porque, em essência, nada mais estaremos fazendo ao salvar os perdidos, dando-lhes a palavra, ao fortalecer os salvos, dando-lhes a palavra. Nada além de levar Jesus, o Cristo revelado em sua palavra. Nada além disso estaremos fazendo. Estaremos levando Jesus para as pessoas, proclamando Jesus, vivendo Jesus. Diga comigo, servos da palavra de Jesus. Dessa palavra que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por favor, fique de pé no seu lugar.